Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo vamos fazer mais um vídeo de problemas de customização. Nele nós vamos pintar esses dois corpos de prova. Vocês já viram algumas vezes esses corpos de prova e vocês sabem muito bem quais são. Esses corpos de prova eu uso para testar pinturas. E como eu disse algumas vezes, eu estou trocando todas as minhas tintas de tinta automotiva à base de solvente para tinta à água, à base d'água. Nesse vídeo eu vou fazer a pintura desses dois carros com tinta Acrylex. Deixa eu até pegar elas para dizer. Deixa eu ver. A gente vai usar aqui essas duas tintas. São todas tinta acrílica fosca, certo? Nesse caso eu vou usar o cinza 933 e o azul turquesa 501. Caso eles estão aqui, já foram diluídos, certo? Eu estou usando aquele diluente que eu fiz, que ele tem 70%, 74% de água destilada, 25% de álcool isopropílico e 1% de, como é que se diz? Médium acrílico. Eu ainda estou usando o primer da Acrylex, enquanto os meus primers à base d'água não chegam. Eu não vou usar o primer da Acrylex para pintar carros, porque o primer da Acrylex ele é muito mais para pintar miniatura e é para ser usada no pincel. E isso, usar o primer no pincel, ele não deixa a superfície lisa. E isso vai fazer com que apareça na pintura. Então, opa, tem um buraco aqui. Então isso vai prejudicar aquela parte mais lisa da pintura. Deixa eu pegar as bases deles, senão a gente não vai conseguir pintar. E esses... Não, peguei as bases... Ah, tá aqui. As pinças jacaré são essas. Tá aqui, as pinças jacaré. E esse daqui, como ele é um pouquinho mais complicado, a gente vai usar ele. Deixa eu ajeitar. Então eu quero fazer essa... Opa! Quero fazer essa pintura dessa forma. Arranquei um pedaço aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai fazer desse jeito. Qual é o grande problema de eu usar o primer da Acrylex? Eu tentei passar ele com o aerógrafo, mas ele deu problema. Ele ficava entupindo o aerógrafo demais. Então, achei por via desta que seria melhor usar ele apenas para pinturas das miniaturas de personagem, onde vai ter uma certa quantidade de detalhes
um jeito onde usar pincel é melhor do que usar tinta. Usar pincel é melhor do que usar o aerógrafo. Então, a superfície não vai ficar lisa. Os primers que eu comprei foram os primers da Smooth 3D. Que o primer da Smooth 3D, eles são muito bons e eles são feitos para ser usado no aerógrafo, principalmente para pintar coisas feitas para impressão 3D. Então, vamos lá começar os testes. A pintura com tinta acrílica, ela é um pouco, com tinta acrílica à base d'água, ela é um pouquinho complicada. Deixa eu reduzir o tamanho do... Ok. Ela com tinta à base d'água é um pouquinho complicada. Principalmente porque o bico seca demais. E ela tem que ser feita de uma maneira diferente da pintura com tinta à base de solvente. Você começa fazendo uma pequena camada, um esfumaçado, sombreamento. Usa um secador para secar ele levemente. E depois volta a mexer nele. Isso torna a pintura com tinta à base d'água um pouquinho mais demorada, extremamente mais cuidadosa. Aqui mesmo, se eu tivesse usando uma tinta à base de... Ó, percebe que toda vez que eu vou... E sem contar que eu não estou usando o meu compressor grande, né? Porque o meu compressor grande, ele tá vazando o ar e eu não consigo manter ele cheio. Sim, voltando. Aqui eu tô usando no primer branco uma tinta cinza. Então, perceba que eles estão usando o mesmo primer. Esse eu tô usando, ele tá em branco ainda, e esse eu tô pintando de cinza. Perceba como ele vai sujando aos poucos. Mas esse cinza é um cinza bem leve. Então assim, ó, trabalhar. Acabou? Acabou. Trabalhar com esse tipo de tinta necessita também de uma certa prática. E eu tô tentando colocar essa prática
em prática. Eu não posso trabalhar com ele, apesar de às vezes fazer, eu não posso trabalhar com ele igual eu trabalho com a tinta à base solvente. Então, eu tenho que ver como é que eu trabalho com ela. O problema do primer que eu estou usando é que ele deixa manchado. Como eu disse, ele é um primer para se passar com pincel. Pintura automotiva, ela tem que ser uniforme o tempo todo. Esse primer às vezes não me dá essa capacidade, deixar uniforme o tempo todo. Então algumas vezes eu vou ter que fazer isso. E como a tinta ela é muito diluída, para não ter problema na pintura do carro, para não ter problema no aerógrafo, ela tende a acumular. Então o acúmulo aqui é muito mais comum do que quando você pinta com tinta à base solvente. Então tudo aqui ele vai interferir muito mais na tinta do que numa pintura à base de solvente. Por exemplo, a tinta poliéster cobriria isso tudo. Vocês estão vendo as manchas? As manchas brancas aqui, elas são por causa do primer. O primer consegue fazer isso nele. Então a gente tá vendo como é que ele vai reagir no final das contas. Outro ponto na pintura com tinta à base de água é a quantidade de camada. A tinta à base de solvente, uma camada ou duas resolve. Na verdade, nunca precisei passar, a menos para corrigir erro, mais do que uma camada. Mas aqui eu tenho que passar de 2 a 3 camadas para ele começar a trabalhar bem. Ok, vamos. Ah não, tinta acabou. Então, vamos lá, vamos deixar ele de lado, fazer a limpeza do aerógrafo. E vamos para
próximo corpo de prova. É assim, é muito diferente você trabalhar com tinta à base d'água e depois começar a trabalhar, começar a trabalhar com tinta à base de solvente e de repente você está tendo que usar tintas à base de água. O processo é outro, não é que ele é complicado, ele é diferente. Eu que estou há mais de um ano pintando carros, quase um ano, pintando carros, ou mais de um ano mesmo, não lembro, com tintas à base de solvente, pegar uma tinta à base d'água é muito estranho. Porque ela age diferente, interage diferente com as coisas, interage diferente. Talvez quando eu pegar o primer à base d'água, um bom primer, que eu não precise ficar passando no pincel, talvez eles melhorem, a pintura melhore. E eu aprender um pouco mais como trabalhar com as coisas, né? Trabalhar com aerógrafo, trabalhar com pressão. Porque aqui quando... Até aqui mesmo... até aqui mesmo ele é um tantinho diferente de como você mexe, trabalha. Vamos lá. Terminamos o carro com cinza. Vamos fazer agora o carro com azul. Esse teste, depois eu vou fazer de novo ele, quando eu pegar... Tô usando aqui um azul turquesa. Colocar um pouquinho mais. O outro eu usei cinza, vamos agora para o azul turquesa. Depois eu vou refazer esse teste quando eu tiver com um aerógrafo novo. Que, como eu disse a vocês, deixa eu botar trava de gatilho. Opa, ainda está muito forte. Cinza era um pouquinho mais complicado de cobrir. O azul tá um pouquinho melhor. Como eu disse, eu peguei como eu disse a vocês, ó, primeira camada é uma camada bem leve, bem levezinha. Como eu disse a vocês, eu peguei um aerógrafo da GAT. Há um bom tempo eu disse a vocês que eu iria pegar um aerógrafo da GAT. Acabei finalmente pegando um. Estou esperando ele chegar. Para eu também começar a trabalhar com ele. Eu disse a vocês uma vez que eu queria comprar os meus aerógrafos definitivos. E eu achei os 2 aerógrafos que eu finalmente vou comprar. Ainda um pouquinho forte. Talvez eu tenha que pegar a trava de gatilho
Merda. Ou a trava de curso e dá uma travada um pouquinho mais para trás. E eu vou dar uma corrigida agora na... Ó, aqui acumulou demais. Uma das vantagens de você trabalhar com tinta à base de água é que eu posso fazer algumas correções com o pincel, tirar os excessos. Vai ficar meio ruinzinho, com certeza. Mas a ideia é trabalhar, é melhorar. Sim, mas como eu estava dizendo, eu ia comprar os meus aerógrafos definitivos. Bem, eu vou pegar 2 aerógrafos, um nesse mês, que foi o GAT, e um lá pro mês de agosto. Vou começar a juntar um dinheiro para poder pegar o outro aerógrafo. O outro aerógrafo, ele vai ser um Pacher. O outro aerógrafo, ele vai ser um Pacher. Um Pacher Talon. Aqui, ó, bem devagarzinho. Para cobrir as partes aos poucos. É isso que eu tenho que aprender a segurar. Muito forte ainda. Deixa eu apertar ela um pouco mais. Acho que agora foi. Pronto. Pouquíssima tinta. Posso puxar o gatilho até onde a trava aguenta. Sim, aí voltando. Esse outro aerógrafo que eu quero pegar é um Pestalon. Assim como... Ó, tá vendo? Ó, escorreu um pouquinho aqui, ele fica manchado. Uma coisa que vai ter que ser aprendida com o tempo é saber usar a trava de gatilho um pouco mais. Calma, deixa eu colocar ele aqui e não virar. Dá uma limpeza no bico. Como ele tô... A limpeza é bem menor. Sim, aí voltando. E assim como o aerógrafo da GAT, o Pestalon, ele é um aerógrafo também bastante robusto. E eu gosto muito, e eu percebi que o meu estilo de aerógrafo é muito mais um estilo de aerógrafo mais americano
do que japonês ou alemão. Como assim? Os aerógrafos japoneses e alemães, como o Iwata, um Harden Steenbeck, Iwata japonês, Harden Steenbeck alemão, eles são aerógrafos construídos até o último detalhe na sua perfeição. Tudo ali é preocupado e feito da melhor maneira possível. Acho que acabou a tinta. Eles são todos feitos na melhor maneira possível. Tudo é procurado detalhes para se fazer e se trabalhar. Os aerógrafos, então assim, ó, o cromado de um Iwata, de um Harden Steenbeck, eles vão ser sempre trabalhos excelentes. Você não vai ver defeitos, certo? Roscas, eles vão ser roscas sempre que encaixam com perfeição. E até mesmo quando você parar para olhar as roscas, elas vão encaixar visualmente de uma maneira perfeita. Estou começando a pegar o jeito de trabalhar com essa tinta. Mas principalmente usar a trava de gatilho no aerógrafo. Eu só tenho que aprender agora trabalhar fazer isso, ver o nível da tinta que ele solta antes de começar a pintar. Porque eu tenho o hábito, coloquei a tinta, vou tentar... tá soltando tinta demais. Eu vou fazendo isso enquanto eu vou pintando, meio errado. Sim, mas voltando. Então assim, ó, um aerógrafo alemão ou japonês, ele vai ter encaixes perfeitos. Hoje em dia, alguns aerógrafos chineses eles também estão melhorando bastante a sua qualidade. A Gallieri é um exemplo disso. A qualidade do Gallieri é muito boa. Chega a um Iwata? Não. Mas ainda assim é muito boa. Comparada aos aerógrafos chineses genéricos, um Gallieri é maravilhoso. Mas assim, mas no entanto, o meu estilo de aerógrafo, eu percebo que ele está muito mais para aerógrafos de estruturas robustas. Por exemplo, esse da Wonder. Merda.
esse da Wonder é um aerógrafo que para mim é excelente. Por quê? A construção dele é muito robusta. E para mim o que importa no aerógrafo é essa construção robusta. Por isso que eu recomendo esse aerógrafo da Wonder de 16 peças para um novato. Ele é anti-noob. Se você for fazer uma besteira nele, você também tem... Você não precisa se esforçar muito. Mas ele tem uma estrutura tão robusta que não é necessário muito que se fazer para... Ele tem que fazer uma besteira bem grande, resumindo. Eita, enrolei tanto para falar a mesma coisa. Você tem que fazer uma besteira bastante grande. Ó, aqui eu dei uma errada. Eu tô apertando logo ele lá atrás. Ele joga a tinta com muita força. Eu tenho que apertar e depois soltar a tinta. Ok. Já estamos com quase meia hora de vídeo. Agora eu peguei o jeito mais ou menos do aerógrafo. Eu vou dar uma Eu vou dar uma secada, tirar o resto da tinta. Deixa eu ver com quanto de tinta a gente tá. Tem bastante. Eu vou tirar o resto da tinta, botar de volta. Fazer a limpeza. Sim. Aí voltando. Eu tava falando da estrutura. Que eu tava dizendo que o aerógrafo da Wonder, eu acho ele muito bom para novato. Porque ele é meio... Ele é aquela ideia do anti-noob. Ou seja, o novato ele vai ter que se esforçar um pouquinho para poder fazer uma merda bastante grande nesse aerógrafo aqui de 13 peças. Por quê? Porque esse aerógrafo de 13 peças, ele tem já tem aquela coisa que eu falei algumas vezes, tem aquele gatilho. O gatilho não é muito bom, mas o bico dele, ele é um bico de encaixe, não é um bico de rosca, que nem o da Steula. Não estou dizendo que da Steula é ruim, eu estou dizendo que ele é muito frágil para um novato. Um novato vai tender a fazer besteira com um Steula por não saber usar a ferramenta. Isso é certeza, isso é fato. Então ele vai quebrar com uma facilidade que o da Wonder não vai. Claro, o da Wonder tem alguns probleminhas. Não vou dizer que ele é perfeito. Ele tem alguns probleminhas. O principal, gatilho duro. Você vai ter que dar uma regulada
na questão do gatilho, na mola do gatilho, para ele dar uma ajustadazinha no que você precisa. Mas ele é um excelente. E na minha opinião, o melhor aerógrafo para iniciante. Falo isso porque testei bastante aerógrafos. Aerógrafos chineses, vamos dizer assim. Testei bastante aerógrafos chineses e eu posso dizer que desses vendidos no Brasil, eu acho, isso aqui é uma opinião minha, o da Wunder, o melhor para um iniciante. Mas aí, como eu disse, é uma opinião minha. Deixa eu dar uma secada aqui. Então, assim, quais são... Aí eu comprei esse da GAC. Qual é o outro que eu vou comprar? Eu vou comprar um Pest Talon. Certo? Por quê? Porque ele é um aerógrafo americano. E como eu disse, os aerógrafos americanos, eles prezam muito mais pela robustez do que pela beleza. E aí a gente vai pegar algumas coisas como... Badger, que quem vê, assim, um excelente canal para você ver falando desses aerógrafos que eu estou falando agora é o canal de plastimodelismo IPMS Rio, certo? É um excelente canal, recomendo vocês verem, se você puder assista, principalmente as análises de aerógrafos dele. É claro, vou colocar logo aqui, ele é um fã da Iwata. E para ele os melhores aerógrafos são da Iwata. Então, ele sempre vai dar prioridade em falar bem dos aerógrafos da Iwata. Mas o cara consegue fazer uma excelente análise. Se eu não me engano, ele é formado em engenharia de produção. Deixa eu colocar uma besteirinha aqui a mais nesse... Agora que ele deu uma secada, coloquei pouquíssima tinta só para cobrir uns esbranquiçados que ele tem. O cara é formado em engenharia de produção, se eu não me engano. Mas o cara tem um conhecimento sobre aerógrafos maravilhoso. Então, assim, vamos lá. Recomendo dar uma olhadinha no canal dele. E assim, é um canal que eu busco, quando eu preciso de algumas informações sobre aerógrafo, eu busco ele para dar uma olhadinha. Ele raramente fala de aerógrafos chineses, mas as poucas vezes, alguns que ele falou, ele recomenda e acha muito bom.
Mas voltando. Então, assim, o aerógrafo da GAT não. O aerógrafo da GAT eu vi em vários lugares. E o primeiro canal que eu vi não foi o dele. Mas ele falou muito bem do aerógrafo da GAT. Mas quando eu precisei de um review mais detalhado sobre o Pache Telon, eu fui dar uma procurada nele para ver se ele já tinha feito. E sim, ele tinha feito. E como sempre, o review desse cara é excelente. Deixa eu continuar com a limpeza aqui do aerógrafo. O review desse cara é excelente. E assim, foi exatamente nele os aerógrafos que mais me agradaram. Que ele mostrou lá eram americanos. Então, por exemplo, quando ele faz o review do Pache Telon, ele mesmo fala que o problema de qualidade do aerógrafo americano, principalmente da Badger e o da Pacha, é a questão que eles estão mais preocupados em entregar a ferramenta do que fazer algo visualmente mais bonito, mais apurado. Mais bonito, mais apurado. Então você vai ver marcas cromados que às vezes deixam um pouquinho a desejar. Vocês vão ver marcas de solda que não foram aliviadas, certo? Não foram polidas. Vocês vão ver roscas de aerógrafos que, apesar de rosquearem muito bem, eles ainda dão um probleminha, como ela não entra totalmente, não tá aquele encaixe perfeito, mas é o padrão americano. O aerógrafo funciona bem, mas em questão desses pequenos detalhes para ficar mais visualmente bonito, os aerógrafos americanos pecam. Não é tanto um problema para mim. Aqui ele não o aerógrafo não, duro. O aerógrafo não quer secar tão bem. Acho que eu vou ter que passar em outro lugarzinho também. E a partir do review dele sobre Pache Telon, eu realmente achei que era um aerógrafo muito bom para mim. Mas só por causa disso, existem outros pontos. Mas assim, por que o Pache Telon? Por que não um Iwata? Eu poderia comprar um Iwata, porque se eu for comprar um Pache Telon, ele vai sair... Desligou, não sei porquê, mas desligou. Voltando. Então a gente pode ver que ele está meio manchado. Mas isso é muito mais pelaquela questão que eu falei do primer branco. Ele também tem que ser usado no pincel, ele não cria uma camada uniforme. Eu deveria passar uma camada aqui de primer cinza, mas aí é primer cinza em cima de uma camada de tinta cinza. Seria horrível pintar. Mas eu posso fazer também um primer preto em cima para uma camada de pintura cinza. Aí sim ele tá certo, aí sim ele dá com zero problema. Então ele tá com pequenas manchas aqui, mas a questão que a gente quer avaliar principalmente é a pintura.
Como vocês podem ver, aqui eu não peguei muito jeito de começar a fazer a pintura. Então, ela tá meio manchada, também não tá um pouco... Teve bastante acúmulo. Que como vocês podem ver, aqui, apesar de ter usado um primer o mesmo primer, ele tá um pouquinho mais... como é que se diz? Acertado na pintura. Descobri o nível da trava de gatilho, então ele jogava pouca tinta e deu para cobrir ele todo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o que eu estou fazendo, é que a tinta à base d'água você vai passar bastante camadas. Isso é um problema. Aí eu tenho que dizer que realmente é um problema dessas tintas à base de água. Então, tudo aqui ele mostra com a maior facilidade. A diferença de tons, por exemplo, você pode ver, ó, aqui ele acumulou. Então no meio tá mais escuro e do lado de fora tá mais claro. Eu não tô sabendo mexer com a ferramenta, com o aerógrafo ainda. E eu tô com um problema de não estar com o meu compressor grande. Mas esse daqui, sabendo mexer um pouquinho mais, eu tô descobrindo como trabalhar com ele. Quando eu pegar o meu GAT, eu vou começar a trabalhar um pouco melhor e eu vou ter que refazer algumas, vou ter que treinar com ele. Principalmente por causa de que esse meu aerógrafo da Wonder, ele tá com um bico 0.5. É um bico muito largo, muito largo. Esse vai ser um bico que depois, no caso, principalmente esse aerógrafo depois eu vou deixar ele apenas para trabalhar primer. Certo? Por causa do bico 0.5. E os outros, o GAT, eu vou usar ele para pintura em si. Mas assim, eu preciso também trabalhar, eu preciso também consertar o meu compressor grande para eu começar a trabalhar com as pressões que se adaptem ao meu aerógrafo 0.3. Porque como é que ele estava sendo a coisa com o compressor grande? Eu estava tendo que botar cerca de 15 PSI para poder ele conseguir trabalhar de uma maneira mais confortável para mim. Ele não espirrar tanta tinta. Com o aerógrafo da GAT, que é 0.3, provavelmente eu vou ter que colocar uma pressão um pouquinho maior, porque o bico é menor e eu vou ter que dar uma ajustada. Mas a pintura dele tá boa, mas ainda posso melhorar. E é isso que eu quero fazer. E eu vou fazer isso uma outra hora. Bem, vou precisar de mais treino. E esses treinos eles vão precisar que eu esteja com o aerógrafo novo e o compressor consertado. Daqui que o aerógrafo chegue, talvez eu conserte já o meu compressor, então vai ficar tudo certo. Então, com isso, pessoal, encerramos mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer um muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!